gente, estamos de volta com o nosso GoCast, o primeiro de 2025. A gente já tava com saudade, vai? Né? A plateia aqui, palmas. Muito bem, para falar de uma coisa super legal que aconteceu no começo do ano, que foi a participação da Ótima no evento MWC 2025. Hoje aqui com pessoas bem especiais para falar de tema especial, né? Então a gente tem Fernando Paiva. Muito obrigada por ter vindo, a gente está super feliz. Diretor-geral do Mobile Time, editor-chefe também, 2 funções aí. É referência no nosso segmento e a gente está super honrado de ter você aqui hoje. Muito obrigada, acho que vai ser um bate-papo bem legal. E Ulisses, hoje aí com uma super meta, né, dentro da Ótima, que é fazer, né, esse trabalho de expansão global, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, que é falar do MWC, que é essa maior feira de telecomunicação do mundo, e uma feira que tem muitos anos, né, Fernando? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse, né, com certeza aí o nosso público, quem acompanha a Ótima, com certeza acompanha teu conteúdo também, mas fala um pouquinho de você, o que você hoje traz para o Brasil aí sobre esse segmento. Bom, meu nome é Fernando Paiva, sou jornalista, sou formado em jornalismo, sou o editor-chefe, como você comentou, do Mobile Time, que é um site de notícias sobre o mercado móvel, sobre tecnologia móvel. Existe desde 2011 esse site, mas eu escrevo sobre telecomunicações há 25 anos. Passei antes pela Teletime, antes por um jornal diário de economia do Rio de Janeiro, que era o Jornal do Comércio. E o Mobile Time, quando nasceu em 2011, ele nasceu com esse foco de cobrir a indústria móvel. E no começo ele era lido basicamente pelo setor de telecomunicações, né? Por executivos das operadoras e todo o ecossistema ao redor das operadoras, integradores de SMS, desenvolvedores de aplicativos, fabricantes de infraestrutura de rede, de smartphones e tal. Mas conforme a tecnologia móvel foi se difundindo e começou a ser adotada pelas mais variadas verticais da economia, a nossa audiência também se diversificou, né? Então a gente é lido também por gente do setor financeiro, enfim, bancos, seguradoras, varejistas, gente do agronegócio, agricultura, educação, saúde, porque a gente faz matéria sobre o uso da tecnologia nesses diferentes setores da economia. Além do Mobile Time, a gente organiza, na verdade, o Mobile Time organiza uma série de eventos ao longo do ano, seminários corporativos sobre assuntos que a gente cobre. São 5 eventos, todos aqui em São Paulo. Vale a pena listar todos? Por favor. Sim, claro. Conta aí pra gente. Desculpa. Então, a gente começou o ano com o Fórum de Operadoras Inovadoras, que é um evento sobre infraestrutura de rede, inovação em infraestrutura de rede de telecom. Em maio tem o MobXD, já na 4ª edição. É um evento sobre novas frentes de negócios das operadoras móveis. Ou seja, essas operadoras entrando, por exemplo, em áreas como serviços financeiros digitais. Então, você já deve ter ouvido falar de Vivo Pay, Claro Pay, e por aí vai. São serviços financeiros, às vezes bancários, oferecidos pelas operadoras, geralmente em parceria com empresas do setor financeiro. Então, mas falamos também de serviços de saúde, serviços de educação, jogos, entretenimento, que são oferecidos pelas operadoras em parceria com outras empresas. Então, o MobXD é sobre isso. Então, a gente traz executivos de operadoras e desses parceiros para discutir modelos de negócios e estratégias nessas outras áreas que não são telecom. Depois, em junho, a gente tem um evento chamado MPN Forum, que é sobre redes celulares privativas, que é um novo conceito que está há alguns anos. É relativamente recente no mercado isso. É quando uma empresa cria sua própria rede celular para cobrir, por exemplo, uma fábrica ou uma fazenda. E os dispositivos que acessam essa rede são dispositivos ali, muitas vezes são máquinas, né? No caso de uma fábrica, por exemplo, ou tratores, no caso de uma fazenda. Podem ser os funcionários também. Então, sei lá, por exemplo, as plataformas da Petrobras, cada uma daquelas plataformas tem uma rede 4G privativa. Não é uma rede pública, não é de uma operadora. Se você chegar com o seu SIM card, não vai funcionar com o seu celular. Só vai funcionar os que tiverem um SIM card daquela rede privativa. Então, é um evento só disso, um mercado novo. Pode ou não envolver operadoras. Os operadores estão entrando nisso também, criando redes privativas ou pegando parte da rede pública e separando uma parte para a rede privativa. Tem até um novo recurso nas redes 5G, que é o Network Slicing, que é exatamente para isso.
Bom, enfim, um evento só disso. A gente traz os grandes cases, Petrobras, Gerdau. Começou com grandes empresas, mas agora empresas médias também estão criando suas redes celulares privativas em 4G e 5G. Depois, em agosto, tem o que é o nosso maior evento, que é o Superboss Experience e Fórum de Autoatendimento Digital. É um evento que esse ano chega à 11ª edição. Foi um evento pioneiro nesse mercado de chatbots no Brasil. A gente cobre muito de perto esse mercado, porque se encaixa também, mistura com mensageria móvel. A gente cobre também bastante de perto o WhatsApp, modelos de negócios, aplicações dentro do WhatsApp. O WhatsApp está virando uma plataforma para outras empresas. Estão surgindo startups dentro do WhatsApp. Enfim, isso tudo entra dentro do Superboss Experience. Perdão. E agora, com IA generativa, inteligência artificial generativa, os chatbots ficaram turbinados, né, já nos 2, 3 últimos anos. E o evento cresceu muito. É um evento de 2 dias, que dá quase 1.000 pessoas ao longo desses 2 dias. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Tranquilo. Fica tranquilo. E para terminar, a gente tem em novembro um evento chamado Mob Meeting Finance mais IT, que é sobre serviços financeiros digitais, pagamentos móveis e autenticação e identificação digitais. Então, biometria digital. E acaba falando muito de segurança em serviços financeiros digitais. Esses são meus 5 eventos no ano. E o Mobile Time é um site de notícias diárias sobre tecnologia móvel. Pode tossir. Que agora veio no segmento meu, expandiu, né? Fez expansão agora, América Latina. Bem lembrado, Ulisses. Bem lembrado, muito obrigado. A gente lançou, tem 1 ano, o Mobile Time Latinoamérica, que é uma versão do Mobile Time em espanhol. A gente está com jornalistas na Colômbia e no México, fazendo uma cobertura diária da indústria móvel na região. Inclui também Brasil, né? E está sendo bem, bem divertido, bem legal fazer essa cobertura na região inteira. Não, bacana. Fala de expansão, né? Então, É um bom gancho para você. É um bom gancho pro Ulisses, né? Só conta pra gente aí um pouquinho, Ulisses, então, esse movimento de expansão, né? E a gente já volta aí pro recorte do evento. Mas talvez você trazer um pouco da perspectiva do cenário internacional, e aí vamos falar, né, um pouco de mensageria, né, que é o que a gente tem hoje como core business na Ótima, claro, né, várias soluções aí que estão, né, envoltas aí da mensageria. Mas fala um pouquinho pra gente desse mercado num cenário internacional, que é um cenário agora que a Ótima está entrando. Sim. A gente começou, eu acho que o primeiro evento internacional que a gente participou efetivamente foi o de Buenos Aires, né? E depois a gente foi no MWC e tudo mais, né? E a gente conseguiu enxergar que a gente tem uma total capacidade de entrega tanto no Brasil e a gente expande isso para fora, né? A gente deu entrada no México, né, com oportunidades, grandes coisas, a gente vem descendo ali para a América Latina para poder atender todo o público do mercado que a gente sempre foi muito bom aqui no Brasil, né? Que foi o crédito e cobrança e tudo mais, e agora ampliando um pouquinho ali para outras verticais. Nessa visão que a gente tinha dos eventos, a gente viu que tinha muita oportunidade da gente construir, crescer fora, né? Tanto pelo posicionamento que a Ótima conseguiu aqui no Brasil. Então a gente se posicionou um pouco melhor não, né? Acho que a gente deu uma rampada aí, apareceu bastante na mídia. Aparecemos algumas vezes no Mobile Time também, né? Estamos fazendo um trabalho direitinho, né, Fernando? Fizemos bastante barulho no mercado. E isso deu visibilidade e a percepção nos próprios eventos. Então, tem evento que a gente chega lá e o cara já bate o olho no crachá da Ótima e, pô, quero falar com você aqui, vem cá, conheci vocês do Brasil, vem aqui, eu tenho oportunidade aqui fora, no México, na Colômbia, na Argentina. Então, esse movimento traz para poder reforçar esse posicionamento nosso. Então, agora a gente efetivamente se torna uma empresa para fora, né? Vamos desenvolver novos mercados, aplicar tudo que a gente é bom aqui no mercado de fora. Às vezes a gente chega em alguns países onde a tecnologia não está tão avançada, tá, sei lá, 4, 5 anos atrás do que a gente tem, e a gente já chega já no topo da cadeia ali. A gente já chega já com um negócio bem legal para poder entregar. Então, o posicionamento é mais ou menos esse. Vamos seguir ali, fazer o que a gente fez muito bem aqui, replicar em outros países e crescendo. Primeiro, México, América Latina, e depois a gente dá um passinho mais longo ali, pulando o continente.
E falando, né, do MWC, né, a gente comentou ali, você até comentou um pouco desse momento, né, no evento ali que as pessoas identificam e é realmente um lugar de conexão. O MWC é, de fato, a maior feira internacional de telecomunicação? Fernando, fala um pouquinho pra gente. Acho que você acompanha aí já há muitos anos o MWC. Conta pra gente um pouco da sua experiência, né, ao longo desses anos e o que você destaca como uma das maiores evoluções nesse evento. Me conta qual foi o primeiro que você foi. Eu estava tentando lembrar isso agora, exatamente o ano que eu comecei. Esse evento, originalmente não era em Barcelona, ele era na França, se não estou enganado, em Cannes. Eu não cheguei aí quando era em Cannes. Quando eu comecei a cobrir telecom, em 2001, acho que já tinha esse evento em Cannes, se não estou enganado. E ele foi para Barcelona no final dessa primeira década desse século atual, né? Não lembro exatamente o ano, talvez, 2007, 2008, não tenho certeza. Eu acho que eu fui, se não na primeira, na segunda edição que estava em Barcelona e está lá desde então, né? Eu acho que você entende só um pouquinho de mobile, né? E eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui, foi mais de 10, né? Se pegar, digamos que tenha sido 2007, 2008. Durante a pandemia, no ano que começou a pandemia, 2020, eles cancelaram, porque foi bem em cima da pandemia, né? Passagem comprada, né, Fernando? Eu lembro dessa. Eu perdi a passagem. Perdemos a passagem. Eles esperaram também até o último minuto para cancelar. Começou uma onda de cancelamentos dos patrocinadores em fevereiro. Primeiro os asiáticos, porque a pandemia começou lá, né? Então os fabricantes asiáticos começaram a cancelar o patrocínio. E aí chegou uma hora que ficou inviável o evento e os caras cancelaram. Bem em cima da hora, assim, sei lá, mas não vou lembrar, 1 ou 2 semanas, mas foi tenso. E aí no ano seguinte eu também não fui porque foi uma edição fechada, tinha que ir de máscara, não sei nem se dava pra ir mesmo, assim, porque tava super complicado de sair do Brasil, viajar, né, no meio da pandemia. Aí eu voltei em 2022, eu acho, e recomecei aí, enfim. Mas assim, respondendo a sua pergunta, é a maior feira, é o maior evento da indústria de telefonia celular do mundo, sem dúvida. É um evento que é organizado pela GSMA, que é a Associação das Operadoras Móveis, do mundo inteiro. Você tem outros eventos de tecnologia digital, mas com pegadas diferentes, né? Tem a CES em Las Vegas, que é da indústria de eletroeletrônicos, então entra TV, entra outros tipos de dispositivos. É gigante, inclusive eu acho que é maior do que o MWC em termos de espaço e de quantidade de empresas participando, né? Mas tem algumas de internet, de TI na Europa e nos Estados Unidos, mas da indústria móvel é a maior, sem dúvida. E é muito importante. Você está lá, você acompanha você fica sabendo o que tem de novo, né? Quais são as tendências, para onde que esse mundo está apontando, para onde que esse setor está indo. Então, para mim, é fundamental estar presente todo ano. Eu faço questão, a não ser que tenha uma pandemia, senão eu estou lá. E eu acho que é a percepção que a gente tem, é o sentimento que a gente tem, até por isso que a Ótima teve esse cuidado de estar no ano passado, esse ano também. Mas aí, para você, Ulisses, assim, qual é o impacto de fato, né, ou prático que a gente consegue trazer, principalmente numa perspectiva mais, né, de relacionamento comercial ou de entendimento do mercado, a importância de estar lá? Como que vocês trazem isso, como que você aplica, né, isso no seu dia a dia mesmo, né, no resultado da empresa? Como que é um pouquinho essa dinâmica? Eu tenho uma visão quando eu chego nesses eventos, né, no MWC, por exemplo, porque eu vejo como cada empresa vem se posicionando ano a ano. Então você chega lá, você encontra uma empresa que era pequenininha com um stand gigantesco. Aí eu já olho para a solução daquele cara, eu lembro o que ele estava fazendo ano passado, ele estava sozinho fazendo uma venda uma construção de um bot através de IA, e o cara era pequenininho. Aí você chega no ano seguinte, o cara já está com um belo no stand e você fala, opa, peraí, ele acertou na estratégia dele. Então eu vou com essa visão de tentar enxergar as empresas, o crescimento dela e o que ele sempre tem de novidades. Então, eu sei que a gente vai com o intuito de vendas comercial, né? Você quer chegar lá, vender, né? De repente até comprar algo fora.
Mas eu vou muito na visão de produtos. Qual é a estratégia que as empresas, que são às vezes nossos concorrentes, né? Como é que eles estão fazendo e se aplicando nesse evento? E que ele está trazendo de novo. A gente viu muitas empresas esse ano falando de algo que a gente começou a escutar no ano passado, né? Tava ali tentando rampar lá de Open Gateway e tudo mais, e esse ano você já viu um negócio um pouco mais amplo e empresas faturando milhões, né? A gente participou de um evento, uma empresa sozinha com um único produto faturando milhões, centenas de milhões, né? Com um produto que foi lançado ano passado. Então eu vou mais nessa vertical, de poder entender as empresas e a plataforma que eles têm de solução. Aí eu uso, né, a questão de fazer um network, eu vou me apresentar em cada uma das empresas, conheço as pessoas, vou fazendo aquele ciclo todo, né, conhecendo cada uma das empresas que às vezes está sediada na Índia, né, mas tem negócio no Brasil, do México, que tem negócio no Brasil, então você vai fazendo aquele ciclo de relacionamento e ali sempre sai negócio, né, sempre sai. Então a gente já chega aí, como diz o comercial, com o pipeline cheio, carregado, e depois a gente vai ali tratando com os clientes. E a gente tenta sempre trazer também para o pessoal ali da Ótima, internalizando para eles, a questão de produtos. Cara, eu vi muito isso daqui, ó. Sinalizar, eu tô vendo muito isso daqui, o que você acha? Dá uma olhadinha. O pessoal de produtos vai lá, pega isso, traz, absorve e fala, pô, legal. Né? Acho que dá pra gente poder fazer algo. Então vou mais nessa frente. É garantia de que ali tem a referência, né? Sim, São sim. As empresas e as marcas referência. Só dar Manda bala. Tem um grande player do setor que nunca participou com stand, nem em palestra, nem nada, e acaba sendo uma lacuna no evento, mas não tem que fazer a estratégia dos caras, que é a Apple. A Apple é uma estratégia deles, eles só participam do evento deles, que eles fazem nos Estados Unidos, quando lançam um novo iPhone ou outros produtos. Tem um evento de desenvolvimento de apps deles também, da comunidade do iOS. Mas no Mobile World Congress os caras não participam. Assim, talvez eles vão lá assistir, deve ter gente da Apple lá circulando. Ah, certamente. Mas stand não, palestra não. Você nunca vai encontrar. Nunca teve. É interessante isso, né? Porque Faz falta, né? Você vê o posicionamento do Google, por exemplo, né? Com grandes stands. E tinha uma empresa de celular, me desculpa, eu não vou recordar o nome dela, que no ano passado ela não estava, e esse ano ela estava com stand e vendendo muito, né? Tinha uma empresa que estava concorrente da Samsung, era o Samsung vazio do lado e o cara bombando do outro lado com celulares bem inovadores ali. Então, Inclusive, a gente falou um pouquinho, né, num bate-papo que a gente teve lá durante a feira. A própria Samsung, né, deixava para anunciar o seu grande lançamento do ano na feira e também acabou aí deslocando um pouquinho, antecipando, né? Mas é um momento onde as empresas realmente trazem as suas novidades. E falando de novidades, né? Você aí que teve esse olhar clínico ao longo dos anos, né? Esse ano, o que te chamou a atenção, assim? O que você achou que realmente vou usar uma palavra que eu não gosto, gente, mas vamos lá, disruptivo, né? Aqueles jargões, assim. Então, o que foi realmente novo, que gerou realmente um ruído um ruído positivo, dentro de um contexto onde se tem muita informação, muita experiência, muita coisa acontecendo. Gente, essa feira é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora. Realmente, assim, ainda bem que ela tem 4 dias, porque você não consegue absorver tudo num dia só, né? São 4 dias de evento, eu não consigo nem visitar todos os pavilhões. Mas porque também o meu foco vai muito nas palestras, nos painéis. Então, meu tempo para circular na feira não é tão grande. a partir do momento que você vai numa feira, que tem uma estação de trem, que você pega um trem para chegar no outro pavilhão, você já entende que você vai dar. É um pouco grande, são 8 pavilhões, né? É verdade. Mas, assim, o que... Tem alguns assuntos que eles não são exatamente novos, eles não surgiram nessa edição, eles já estavam presentes na edição anterior, mas eles foram ganhando força, ganhando musculatura e ficando mais importantes. Tem 2 que eu acho que estão ganhando força. Um é indiscutível, enfim, que é inteligência artificial em telecom, né? Então, era difícil você entrar no stand lá que não tivesse alguma coisa chamando atenção para IA, tá? Ou AI, né, em inglês. Todos os operadores, todos os fabricantes, todo mundo tem, parece que virou obrigatório. Se você não tiver, você tá errado. Viu o cara no hardware ali com um IAzinho na frente, né? Só pra... Então, por exemplo, e aí, entre a edição do ano passado e a edição desse ano,
formado uma aliança global de IA das operadoras. Tem umas 5 ou 6 operadoras, não tem nenhuma aqui do Ocidente, quer dizer, não tem nenhuma aqui das Américas. Tem uma europeia, que é a Deutsche Telekom, e as outras são asiáticas. Tem a SK Telecom, se não estou enganado, a KDDI, a Sing Telecom de Singapura. E elas criaram uma aliança para desenvolver em conjunto soluções de IA para a telecom. Então, criaram um LLM de telecom. E, enfim, vão criar outras soluções. O primeiro produto é um LLM de telecom para ser usado pelos próprios funcionários de telecom, tá? Enfim. Uma outra coisa que estão usando muito, que as operadoras estão usando muito IA, que acho que é a ponta do iceberg aí, que é o atendimento ao cliente final. Então, hoje em dia, quase todas têm algum assistente com algum grau de autonomia, assistente virtual, né? Com algum grau de autonomia, com IA generativa. Mais um próximo passo que foi muito falado é a inteligência artificial aplicada na gestão das redes. Hoje você tem um time enorme de engenheiros, é tudo bastante ainda manual e tal, mas as novas redes já estão vindo com uma série de recursos em que elas se autoconfiguram, elas se autoconsertam e se ajeitam, se adequam para otimizar a cobertura, o sinal, enfim, de uma rede móvel, né? Agora, uma outra coisa... Assim, eu falei que eram 2 coisas que ganharam força. Uma, inteligência artificial, sem dúvida, acho que foi o grande... Se tivesse que escolher o tema desse ano, foi inteligência artificial. Ano passado já estava sendo, mas esse ano foi mais ainda, e acho que é meio que indiscutível. Um outro tema que eu comecei a ver ano passado, ganhou um pouquinho de força esse ano, mas ainda não bombou, talvez daqui a alguns anos, talvez seja o tema, é computação quântica, que já é outra história. Mas já tem... Já tem, por exemplo, SIM cards que têm criptografia pós-quântica. O que é isso? Tentar traduzir aqui, traduzir o tecniquez, né? Ótimo, já ia falar. Fale-me mais um pouco mais sobre isso para a gente entender aí. O computador quântico, ele trabalha... o nosso computador atual, ele trabalha com bits and bytes e é 01, 01, 01. A linguagem, tudo que está escrito, tudo que está por trás, tudo que a gente vê no digital são códigos que, no final das contas, são 2 dígitos, 01, uma combinação de zeros e uns. A computação quântica, ela opera de uma outra maneira, que permite cálculos muito mais complexos e feitos de maneira muito mais rápida, num nível em que é outra unidade, tá? Não é 01, são os qubits, tá? Eles podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, que é uma coisa até difícil de entender, eu também ainda não assimilei perfeitamente isso, mas o fato em termos práticos, um computador quântico ele tem uma capacidade de processamento muito maior do que o nosso computador atual, e ele é capaz, por exemplo, de quebrar uma criptografia assim. Desculpa se isso aqui atrapalha. Mas hoje a gente tem uma série de serviços que precisam de segurança que são criptografados. E a criptografia pressupõe você ter uma chave que permite ler aquela mensagem, tá? Por exemplo, o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. Eu tenho uma chave no meu celular, para quem eu mando uma mensagem, ele tem também essa chave e só nós 2 conseguimos ler. Nem o WhatsApp, em tese, consegue ler o conteúdo das mensagens que trafegam de um celular para outro celular, porque é criptografado. Com um computador... Assim, você pode quebrar uma chave criptográfica assim, na força bruta, tentando várias combinações. Só que você pode... Com os computadores de hoje, você leva anos para conseguir quebrar uma chave criptográfica. Você pode um dia quebrar, mas vai demorar muito tempo. E com um computador quântico, você quebra muito rapidamente. Tá? E aí já tem uma preocupação de todo mundo, das grandes empresas, dos bancos, dos governos. Eles estão com medo do seguinte, com o advento em algum momento da computação quântica, na verdade ela já existe, só que ela não está... Só que hoje em dia é muito complicado operar um computador quântico, ele tem uma série de dificuldades, ele precisa operar num nível, assim, todo o ambiente ao redor do computador quântico tem que estar, não pode mudar nada. Se você muda 1 grau de temperatura, se você mexe um pouquinho nele, na caixa onde ele está, pode dar os cálculos todos errados. Então, hoje em dia, eles já existem, eles operam, esses computadores quânticos, mas não dá para confiar perfeitamente nas respostas deles, porque qualquer micro-oscilação pode alterar o cálculo. Então, hoje, quem usa computação quântica perde um tempão revisando as respostas do computador quântico para ter certeza que está certo. Então, não vale a pena muito usar ainda. Mas uma hora vai valer. Tá? E aí, o medo das grandes empresas é que tem muita gente que está... hackers, né? Enfim, gente mal intencionada, que está
pegando informações que estão criptografadas, que hoje você não consegue ler, podem ser segredos de Estado, podem ser dados sigilosos de empresas. Eles estão roubando esses dados, eles não conseguem ler, mas não tem problema, que eles estão apostando que daqui a 10 anos, quando tiver um computador quântico, eles vão conseguir quebrar isso e ler. E se for um segredo de Estado, por exemplo, ele continua tendo valor mesmo 10 anos depois. Ele sabe? pode ainda continuar a ser, né? Ser ainda é um segredo. informação valiosa, ainda ser um segredo. Tem até um termo que uma expressão store now, read later. Não sei, uma coisa assim, você grava agora e depois você vai descobrir o que é. Bom, isso tudo para dizer que já estão surgindo criptografias que estão sendo chamadas de criptografias pós-quânticas. É uma forma de é uma criptografia evoluída que o computador quântico não vai conseguir quebrar com facilidade. Isso já está começando a ser aplicado agora para evitar no futuro ser quebrado. O negócio é tão potente que estão criando a segurança para isso. E aí já tem, por exemplo, SIM cards com criptografia pós-quântica. Isso já está sendo falado desde o ano passado nessa feira. Esse ano eu vi um pouco mais sobre isso, uma preocupação em termos de criptografia pós-quântica. E para terminar, outra coisa que eu vi de diferente, mas aí não é exatamente positivo, quer dizer, não sei, depende do ponto de vista, é que se falou menos de 6G esse ano do que se falou no ano passado. Essas gerações de telefonia celular, elas levam mais ou menos uns 10 anos entre elas começarem a ser definidas, tá? E elas são efetivamente definidas. Tem um grupo de operadoras, de fabricantes que discutem quais são as especificações de uma nova geração. E entre eles começarem a discutir isso e ela ser efetivamente lançada comercialmente, isso leva uns 10 anos, mais ou menos, tá? Grosso modo. Mas o normal é o seguinte, conforme vão passando os anos, o assunto vai ganhando força, vai sendo mais discutido, até para gerar um interesse das operadoras e do público em torno daquilo. Eu vi isso muito claramente no 5G. Antes do 5G ser lançado, a cada ano, nessa feira, se falava um pouquinho mais de 5G, um pouquinho mais. Nos anos que antecederam o lançamento efetivo do 5G, nossa, só se falava 5G, que o 5G vai revolucionar, o 5G isso, o 5G aquilo. Perdão. E no 6G, eu não estou vendo isso até agora. Se falou alguma coisa no passado, e esse ano eu achei que falou menos. Falei, que estranho, o normal é ir aumentando. Falaram menos. Mas tem uma explicação para isso. A explicação é que o 5G não atendeu até agora os anseios, as expectativas econômicas das operadoras. Elas investiram muito pesado na compra de espectro, nos leilões dos órgãos reguladores em cada país. Estão investindo pesado em rede, e lembrando que a rede 5G precisa de muito mais antena do que a rede 4G para cobrir a mesma área, porque a rede 5G usa uma frequência mais alta, e aí é uma coisa de física, quanto mais alta a frequência, maior a velocidade que você consegue, só que menor a cobertura. Então, para cobrir uma mesma área com 4G, você precisa mais ou menos de 10 vezes, 10 mais antenas 5G. Tá? Legal. E bom, o 5G está lançado aí há alguns anos aqui já no Brasil, e não só no Brasil, esse problema é mundial. E as operadoras não estão conseguindo o retorno até agora que elas esperavam. Não surgiu um caso de uso, uma aplicação do 5G que seja a killer application, digamos assim, do 5G, que gere uma receita nova, não sei o quê. Boa, mas eu abri vários parênteses. Eu estava no começo querendo contar uma novidade tecnológica que eu tinha visto, que me chamou a atenção numa palestra. Foi uma empresa, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela fabrica robôs, tipo aquela Boston Dynamics, mas não era outra, a rival da Boston Dynamics. Sabe, a Boston Dynamics faz aqueles cachorros que todo mundo fica assustado, robô, e é pra ficar mesmo. Ainda mais que ele tem olho vermelho, né? Você já viu quando eles têm o Aí laser era assim? tipo um robô desses, só que era um humanoide, era um robô humanoide que andava bípede, né? E com braços e tal. E ele tinha dentro dele ele era capaz... Ele tem inteligência artificial generativa, tá? Uma LLM. E aí ele consegue entender ordens dadas de interface conversacional. A gente vê muito robô aí, inclusive esse robô que eu mencionei do cachorro, da Boston Dynamics, que é controlado por um joystick. Geralmente o cara tá com o controlinho ali do lado, imagina né? trocar esse joystick por um pedido, uma ordem falada. Pega isso, faz aquilo. Agora vai lá, faz não sei o quê. Agora me traz um copo d'água. E garantir um nível de repertório que vai se refinando e vai... E aí ela fez uma demonstração no palco.
Foi a primeira vez que eu vi uma combinação de robô, nesse caso um robô humanoide, que é mais impressionante, com IA generativa, capaz de atender ordens. Aí o negócio, a brincadeira tá ficando em outro nível. Isso foi o mais interessante que eu vi em termos tecnológicos. A gente teve essa percepção de que sim, inteligência artificial continua sendo aí o grande tema, não tem... Quem não falou ano passado, esse ano certamente trouxe isso como pauta. Nossa. Mas tiveram a perspectiva das aplicações, né? Eu acho que não é só a IA pela IA, acho que já teve muito aprendizado aí, cada um dentro do seu segmento. Trazer também um refinamento das aplicações da inteligência artificial, né? No que eles entregam ali, o mercado que eles atendem. A gente falou aí das principais, né, das grandes que estão e que sempre participam. A gente teve ano passado até a participação de uma empresa brasileira, esse ano não estava. Como é que vocês enxergam, né, aí, cada um com a sua perspectiva, o papel das empresas brasileiras num evento como esse? Depois vou fazer um gancho aí para a telecomunicação como um todo, globalmente, porque a gente também teve a oportunidade, Fernando, em algum momento teve ali, né, de estar no MEF, né, e a gente viu uma preocupação muito grande. Eu digo, não é nem tanto uma preocupação, mas uma dificuldade muito grande de lidar com a questão regulatória. Por isso me chamou a atenção você falar, né, da inteligência artificial das empresas de telecomunicação ali mais asiáticas já terem esse trabalho em conjunto, né? O que eu pude perceber ali no MEF foi um pouco eles discutindo sobre a importância de trabalhar em conjunto nas questões regulatórias, com o objetivo de antifraude e tudo mais. Então, esse caminhar junto é muito importante. Mas vamos, né, um passo atrás ali, primeiro falar sobre o papel, né, das empresas brasileiras num evento como esse, né? Hoje, no Brasil, quem desponta, né? Quem realmente ou faria face, né, as demais para estar ali? Como que é na visão de vocês, assim, né, empresa brasileira nesse cenário? Deixa eu trazer uma coisa que foi uma percepção minha que eu não sei se a gente olha como assim, a grama do vizinho está mais verde, né? Porque assim, a gente tinha um polo que era as delegações dos países, né, trazendo as suas empresas. Geralmente trazendo ali uma startup, uma empresa mais consolidada. Então você via lá o stand da Turquia, com tipo 10 empresas da Turquia que eles trouxeram. Aí você via Turquia, Marrocos, Espanha. Eu acho que tinha um que era bem legal, não sei se era da Alemanha, que era bem legal também, assim, da Índia também era bastante imponente. Aí você ia procurar do Brasil. Eu lembro que a gente procurou o do Brasil, a gente procurou, daqui a pouco achou o do Brasil, e na hora que a gente chega não é a mesma coisa que a gente está vendo em outras empresas, sabe? Parece que está meio que desfocado ali com um negócio que estava girando em torno da própria feira. Então, não sei se falta um pouco mais de investimento do governo em si, em colocar essas empresas mais em evidência, né? Em realmente investir, levar as empresas. Eu vejo alguns segmentos fazendo isso aqui. Em 2018, se não me engano, em 2018 a gente foi para uma outra empresa pela Apex, que levou e fez tudo, né? Para a gente lá, foi bem legal. Mas esse ano não vi o posicionamento do Brasil tão grande. Então, não sei se... eu não via concorrentes nossos, brasileiros, expondo lá, não via, e é um mercado que estava totalmente ali, o Brasil estava em evidência por conta de outras coisas, outros movimentos de mensageria, né, que está muito grande aqui agora, mas a gente não via, eu não conseguia enxergar essas empresas do jeito que a gente queria. Acho que tem tanto a questão de investimento em si para elas estarem lá e o nível de maturidade frente ao mercado, né? Frente aí os outros países. Vamos combinar assim, é uma feira internacional, custa muito caro ter um stand lá, né? Então, eu acho assim que para quem faz parte desse mercado, para quem é uma operadora, um fabricante, um desenvolvedor de soluções, um integrador, um BSP, ou uma CPS, o que for, eu acho importante estar lá para, pelo menos, assistir o evento e fazer reuniões. Isso eu acho muito importante. Se você tiver verba, para pelo menos ir lá e acompanhar o evento e fazer reuniões, eu acho que vai te dar um panorama do que está acontecendo no mundo, uma visão mais global da indústria, e você não fica
restrito ali à realidade só do seu país, ou nesse caso do Brasil, né? Então, pelo menos ir assistir a feira, mandar uma pessoa para ir ver, eu acho importante, acho ainda bem válido. Agora, expor na feira, aí eu acho que é uma decisão estratégica que tem que levar em conta, porque não é barato. Então, tem que levar em conta uma série de você tem que ter muitos critérios e levar em conta vários fatores, né? Primeiro, se você quer aparecer globalmente, qual é a sua intenção de aparecer globalmente? Você quer exportar serviço? Se você está, no caso de vocês estão entrando agora na América Latina como um todo, não só mais Brasil, estão se internacionalizando, de repente é interessante aparecer, embora lá você está aparecendo muito mais do que só para a América Latina, mas pode ser interessante. Ou se você quer atrair gente, sei lá, para o Brasil de alguma forma, parceiros, né, para o Brasil de algum jeito. Então tem que estar dentro da sua estratégia, senão você vai estar só gastando dinheiro, né? Não acho que é obrigatório uma empresa brasileira estar lá. Se ela existe só no Brasil, não tem plano de expansão e acho que ela pode ir lá só pode ir lá só assistir, para estar antenada com os avanços. Agora, estar presente com um stand, né, expondo a sua marca, você tem que ter alguma coisa para entregar, para vender para o mercado externo, né? O pessoal que foi com... o Brasil tem sempre, há alguns anos, esse stand lá da Softex, da Apex, que leva uma delegação brasileira. Geralmente são empresas, não vou dizer pequenas, mas enfim, mas não são as grandes operadoras. As operadoras brasileiras vão lá só assistir, elas não vão ter stand. Mas acho que fazem parte do stand, acho que são empresas que têm uma intenção de exportação dos seus serviços ou dos seus equipamentos, né? Agora tem que conversar com alguma delas para ver como é que tem sido os resultados, né? Sim, eu confesso que eu não tenho certeza. Tem que estar se aí é bom ou ruim. dentro de uma estratégia, né, de ser visto. Em 2018 a gente foi através da Apex, né? E estava lançando o RCS 2018. Né? 2018 E como é que foi para vocês vocês naquele ano? Foi legal pelo engajamento do RCS estar sendo criado naquela época, né? De estar bem à frente. Mas a gente teve um impacto das operadoras não absorverem naquela época a parceria com o Google. Então ficou travado muito tempo, né? Vamos falar aqui que 2 anos agora que o RCS começou a realmente valer. Então a gente teve esse espaço temporal todinho aí. Sim. Acho que se você achar que tem aí algum gancho interessante, Fernando, para a gente explorar isso, porque foi algo que me chamou um pouco a atenção pela recorrência do tema. Acho que ali tinha né, já estava previsto que eles iam trabalhar essa pauta, mas eu achei muito interessante, né, porque foi quase que 100% do que foi discutido ali no MEF, essa questão dessa necessidade de cooperação, né, entre ali as empresas que estavam representadas para atuar nessa questão regulatória. E aí isso me faz refletir, claro, talvez seja um paralelo muito distante, mas a gente estava falando um pouquinho agora antes, né, do impacto, né, dessa evolução tecnológica dentro, acho que o que principal que esbarra é essa questão de privacidade, de dados, né? A gente estava falando um pouco sobre cada um criar o seu agente, né? O seu agente aí de IA. Mas você consegue antever algum paralelo? E achei interessante que você trouxe, né, dessas empresas asiáticas de telecom que já estão criando em conjunto, até porque o resultado pode ser desastroso se não houver essa cooperação, essa mesma tratativa, né, de implantação. E eu vi um esforço muito grande, mas uma reflexão que eu fiz, até em uma das palestras dentro do MWC, em que o MEF foi um dos promotores, falando sobre a regulamentação, essa necessidade, falando de antifraude, desse esforço. E quando eu olhei ali, eram só pessoas muito sêniores, mas dava uma sensação de que eram os dinossauros da telecomunicação ali, sabe? E tinha um indiano, jovenzinho, né, falando sobre, de forma quase que mais proprietária ali, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você sente. A gente fala muito sobre Open Gateway, né? A Ótima foi uma das primeiras a estar apta, né, a atuar com essas APIs aqui. Tem isso como um grande diferencial do que ela oferece. Eu queria que você falasse um pouquinho aí desse, né, já que você vivencia tanto esse mercado,
Como que você vê a evolução dessa questão regulatória a nível global mesmo? Quando você fala em regulatória, Tem vários aspectos tem e tantos, aplicações. eu queria saber qual que você está Aham. falando. Vamos falar um pouco mais, algo que puxando aí aqui até para Ótima, essa questão de dado mesmo, porque fazendo o link com o que a gente estava conversando, né, dessa questão da IA, não vou compartilhar minha persona ali, porque, meu Deus, Tá. a gente não tem controle de como esse dado... Privacidade de dados. A gente tem... a Europa foi vanguardista nesse aspecto, e ela costuma ser vanguardista em aspectos regulatórios, mas especificamente em privacidade de dados, ela foi uma das primeiras, se não a primeira, a criar uma lei de proteção de dados, que é a GDPR. GDPR, isso. E o Brasil seguiu e criou a sua LGPD alguns anos depois, inspirada no GDPR. Então, a gente tem hoje, em tese, pelo menos legalmente, a gente em tese está seguro, ou deveria estar, né? Tem uma lei que protege o uso de dados. Ela não está sendo cumprida à risca, tem já algumas empresas sendo... a gente tem uma autoridade que cuida disso, que é a ANPD, e já tem alguns processos administrativos em andamento, investigações sobre vazamento de dados e tal. Então, a gente está amparado já no Brasil por uma lei e uma autoridade, uma autarquia que fiscaliza o cumprimento dessa lei. O que não quer dizer que as coisas estão andando às mil maravilhas, não há um mar de rosas, tem muita gente que ainda não se adequou, né, corretamente. No mercado de telecom, a gente tem problemas que, enfim, a gente vê isso diariamente em telecom, infrações disso, não necessariamente pelas operadoras, né, mas por gente que está usando linhas telefônicas e recursos das operadoras para dar golpes, por exemplo. Então, tem bancos de dados diversos que devem ter vazado, chegado nas mãos dos criminosos, essas chamadas que a gente recebe, que o cara sabe o seu nome, ou entra no WhatsApp com a sua foto e falando com a sua mãe. Então o cara cruzou o seu nome, o seu telefone, algum cadastro que aparece o nome da sua mãe, que ele cruzou com outro cadastro que tem o telefone da sua mãe, e ele consegue falsificar o seu WhatsApp, né, com outro número, geralmente, e entrar em contato com a sua mãe pedindo dinheiro. Bom, aí estamos falando de criminosos, não é nem mais só, mas é um crime que vem a partir de um vazamento de dados. Ou às vezes mais de um banco de dados. É muito grave, né? E estão usando recursos de telecom, estão usando um número móvel de alguma operadora para fazer ligação, para mandar um WhatsApp e tal. Mas eu acho que vai além não é mais a legislação está aí, a gente já tem. É mais de pensar em ações, soluções inclusive tecnológicas, enfim, ou principalmente tecnológicas, mas também educacionais, que eu acho que está acontecendo, fazer matéria, a mídia tem um papel relevante, mas o governo também, de fazer campanhas, primeiro para educar as pessoas, a tomarem cuidado e conseguirem, de repente, evitar esses golpes, mas também criar soluções tecnológicas, e várias estão surgindo. Para combater spam e golpes por SMS, mas também bloquear essas chamadas fraudulentas. E eu acho que, para juntar com começou a sua conversa sobre cooperação, eu acho que soluções colaborativas e que unam vários players da indústria e que sejam abertas funcionam melhor do que soluções fechadas e proprietárias. Essa é a minha posição. Agora, isso é um aspecto. Privacidade tem tantas coisas de regulamentação, mas realmente essa acho que uma das mais importantes atualmente. Sim. E agora, você falou do MEF. O MEF tem um histórico que é disso. Um dos papéis do MEF mais relevantes, eu acompanho o MEF há muito tempo, é justamente encontrar bandeiras ou pautas comuns ali no ecossistema que ele cobre, que é especialmente de conteúdo móvel, de SMS e tal, para juntar a galera em torno daquela pauta, daquela bandeira, que muitas vezes pode ser regulatória também. Então, muito tempo atrás, acho que talvez ainda seja um pouco, mas era o combate ao SMS pirata. Criaram todo um trabalho para combater o SMS pirata, e um código de conduta para os integradores de SMS. Você faz parte do MEF, você tem que assinar esse código de conduta, senão você não pode fazer parte, com uma série de regras de boas práticas no uso do SMS. O MEF, acho que ele existe, um dos propósitos dele é esse.
justamente. Botar vários atores para trabalharem juntos e encontrar uma solução para um problema comum. E o que e assim, a gente se filiou ao MEF tem um ano, mais ou menos? Ano Sim. passado, né? A gente se filiou ao MEF e eu me surpreendi com o nível de dados que eles trazem para a gente, né? A gente começou ali no comecinho do ano passado em tentar entender, né? A gente via as reuniões dele, a maioria online, depois teve um evento aqui em São Paulo que a gente participou, a gente falou, escutamos bastante eles lá. E agora nesse, eles trouxeram uma percepção para a gente do Open Gateway, toda a validação de dados, antifraude, tudo. Eles conseguiram unir muitos dados de várias empresas e trazer algo riquíssimo para a gente poder construir aqui, né? Construir aqui com o que a gente tinha. Tinha aquela empresa, eu sempre esqueço o nome dela, mas eu gostei muito, que fazia o... era uma né? Shush. Né? Uhum. Ela fazia o Silence Verification. O cara usou um único produto ligado do Open Gateway, né? E fez um belo do negócio. E o cara trouxe os dados, fez a apresentação. Cara, muito legal. Então o MEF trouxe pra gente essa visão. Então, só dando um pitch pro pessoal do MEF, dá desconto na próxima aí. A Eva. Mas foi muito... Eva, a gente te adora. Foi muito legal. Muito legal. Sim. E o Open Gateway é isso, né? Também é um exemplo de uma iniciativa de cooperação mundial das operadoras. Nesse caso, liderado pela GSMA, que é justamente a entidade que organiza o Mobile World Congress. Você criar APIs padronizadas que consomem alguns recursos da rede ou informações da rede de telecom e que é a mesma API em qualquer operadora no mundo inteiro. Eu acho que Hoje a gente está, só falando, acho que eu não tinha colocado isso para você, Fernando. A gente está hoje dentro do padrão de SMA nas APIs, né? E estamos cross-operadoras. Então, hoje, na vez de uma empresa ir contratar diretamente com a Claro, ou com a Vivo, ou com a TIM, ele contrata com a Ótima e pega as 3 operadoras na mesma API ali, até com condições diferenciadas, né? A gente está apostando bem nisso daí. Deu super certo. Quais são as APIs que vocês estão trabalhando? Agora manda ele, pode entrevistar. Agora eu vou mandar... A gente tem o Valida Telefone, né? Que a gente tem um produto que chama GoCheck, né? E tem o Device Location, também, que a gente está atuando bastante. Know Your Customer, né? A gente traz a validação de dados ali do cliente, como telefone, endereço, e-mail, tem toda uma estrutura. Que a operadora está fornecendo para a gente está integrando. Tá? O que acontece? Tem um produto específico, né? Que a operadora... a gente está conectado em uma operadora apenas, que ela entregou para a gente, a API. Na outra está para entregar agora nesse mês, agora no próximo mês, e a outra a gente não sabe quando vai entregar. Então, a gente tenta Qual é a API? Oi? API. É o Know Your Customer. Ah, o Know Your Customer. Então, eu já tenho praticamente em 2 operadoras e na terceira agora eu tenho que tentar puxar ali para poder fazer. Então, a gente se preparou, né, com um padrão de SMA, câmara todo. Então, a gente está pronto para o produto para receber essa API da operadora. Então, às vezes, depende um pouco mais da operadora do que da gente para poder ter. Quando eles liberam para a gente, na hora a gente já faz a validação. A gente fez eventos com a Claro, né? A gente fez um evento em Recife, Hack and Play, belo evento. A gente trouxe a galera da universidade mesmo para testar na prática, né? A parte de validação, o cara se integrava na hora ali com a API, foi muito legal o evento. Então, a gente está pronto com todas as APIs, o que depende é muito mais da operadora do que a gente agora. Você sabe que tem uma API de Quality on Demand, Quality né? on Demand. Você Eu ia te falar dela do 5G, que você falar prioriza, isso agora. né? Você podia botar isso e botar no seu meu celular. celular. Você aperta o botãozinho e melhora a velocidade. Vou colocar o Quality on Demand aqui no meu celular agora para ficar. É bem legal esse Quality on Demand. A gente estava vendo um projeto dos drones, né? O cara tinha um projeto de drones em fazenda, então o cara falou, cara, meu 5G aqui não é tão bom e eu perco recepção através de tanta coisa. Então, peraí. Então, vamos pegar seu drone aqui, você aplica, né? Quality on Demand ali e o cara tem prioridade na conexão. Tem operadora na Ásia, não sei se é essa do Vietnã que eu visitei, ou a Singtel, não lembro exatamente qual, que já tem isso comercializado para o consumidor final. Você basicamente aperta um botão e você ganha prioridade na rede por 1 hora, naquele espaço onde você está ali. Você está num estádio e você quer conseguir transmitir ao vivo, fazer um filmezinho do final do Campeonato Paulista lá ontem no estádio. Lá, tá todo mundo filmando ao mesmo tempo. A rede tá uma droga porque tá todo mundo conectado, mas quem tá no Quality on Demand tem prioridade na rede e aí consegue transmitir. Sim, legal.
Aí filma lá, como é que é o nome daquele cara? O Depay, que subiu na bola. E filma e manda ao vivo ali. Aí Corinthians, TikTok. né? Não vamos falar de futebol. Gente, parece que acabamos de começar, mas não. Então, Mentira. Mentira, não é? Mas tinham várias perguntas ainda previstas no roteiro. Cadê? Como assim? Por isso que eu falo, passa voando, né? Tão gostoso. Agenda próximo, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Fernando. Né? Uma coisa aí um pouco mais divertida, né? Eu pelo menos acho que é divertida. Se não for, pode você ser me mais desculpe. divertido do que 5G? Tô brincando. Muita coisa, Gente, né? é o mundo dos nerds. É o mundo dos nerds. Mas eu tô sendo irônico. O que você... Ai, não é tão engraçado. Agora eu fiquei com vergonha de falar a pergunta. Mas o que você não gostaria de ver num evento do MWC? Nossa, que pergunta difícil. Eu vou falar muito as bem. duas, então, para ficar mais fácil. Tá. O que você não gostaria de ver e o que você não gostaria de deixar de ver. Coisas que já são características do MWC. Isso não pode faltar, né? E o que você, assim, por favor, não venham com isso. Nossa. Pelo jeito não é engraçado, ele é difícil, gente. É difícil. O que eu faço questão de ver todo ano, que para mim é importante, eu acho que nunca vai mudar, porque é a essência do evento, é entender a estratégia das operadoras, para onde que elas estão indo, no que elas estão apostando, sabe? É no 6G? Não é no 6G agora, é no não sei o que, é o Open Gateway. Nasceu, foi divulgado ano retrasado, eu acho, foi lançado no MWC, no ano retrasado. E a gente está vendo a evolução dele. Então, entender para onde as operadoras estão indo é uma coisa que eu preciso, que eu quero, que é o que eu busco quando eu vou lá. Tá? Outra coisa que eu acho muito legal, que eu vi menos esse ano, mas que é a diversificação das empresas, não é mais só telecom. Teve ano que tinha empresa de fabricante de automóvel, sabe? Não lembro se era Ford, qual que era. Tava lá com carro conectado, sabe? Que usa rede móvel com vários sensores para transmitir dados. Isso é muito legal, essa diversificação, ver novos setores consumindo tecnologia móvel e presentes na feira. Isso eu acho muito legal. O que eu não gostaria de ver? Difícil. Bem difícil, preciso pensar um pouquinho. Eu não gostaria que fosse desvirtuado. Assim, o evento tem uma essência que é telecom. Se, sei lá, começar a falar de outra coisa que eu acho que perde sentido. Mas ao mesmo tempo, telecom tá em tudo, né? Então, assim, se tiver um gancho com o telecom, tá legal. Se não tiver, que eu acho que é estranho. Que eu acharia estranho. Tá? Uma outra tendência, desculpa, só terminar, não sei se tem tempo. Tranquilo, tem, pode ir. Uma outra tecnologia que começou a ser falada também ano passado, eu prestei atenção nela ano passado, esse ano estava lá de novo e acho que vai ganhar muita força aqui em diante, a conexão direta do celular com o satélite. Tá? Isso é chamado de NTN. Já tem o iPhone, sei lá qual, aí, o último, já consegue mandar SMS nos Estados Unidos e na Starlink, Europa. né? Eu acho que é no Starlink, não lembro com quem que eles estão conectados. O Starlink estava lá, né? No MWC. Enfim, você não precisa mais de um telefone satelital, que é um trambolho com uma antena gigante. O seu celular normal, a partir do release 17 do 3GPP, ele já pode se comunicar com o satélite, tem algumas bandas específicas, mas claro, tem que ter um serviço disponível, tem que ter um acordo entre o operador de satélite e a sua operadora de telefonia, enfim, tem uma série de coisas, ou com o seu fabricante do aparelho. Mas é isso, você não vai mais depender apenas da cobertura da operadora móvel. Se você estiver no meio do oceano, ou no meio da floresta amazônica, ou sei lá onde, ou às vezes até aqui em São Paulo, num lugar que está sem cobertura, que tem também nas grandes cidades áreas de sombra, se você estiver visado para o satélite, você vai conseguir se comunicar. Inicialmente é mensagem de texto, mas daqui a pouco vai ter chamada de voz. Vai Só de conectar dentro do avião seria maravilhoso, você não ter que pagar aquelas taxas para ter uma internet. Não sei como é que vai funcionar isso com os aviões. Porque, na verdade, os aviões estão usando satélite, você sabe, né? Uhum. Aquela comunicação que a gente tem no Wi-Fi dentro do avião é por satélite. É Wi-Fi pra gente, mas do avião pra internet está indo por satélite.
Agora, quando os celulares começarem a falar direto com satélite, não sei como é que vai ser. Tem que ter visada, né? Tem que estar com a janelinha aberta ali. Não sei, sei lá. Não queremos abrir a janela do avião, Não, Fernando. digo assim, a cortina, né? Aquela coisa, a persiana. Sim, sim. Gente, muito bom o bate-papo. Ulisses, você quer colocar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Tá ok Tranquilo. pra você? Eu tirei bastante dúvida antes e depois, né? A gente teve bons Agora bate-papos nos aí. bastidores, ele vai me contar a operadora Vai dele. contar. Deixa comigo. Fernando, muito obrigada, né? Você viu como passa rápido? Passou Passa mesmo, eu tava achando que tava na metade. Não. Muito obrigada, acho que, né, é sempre muito relevante aí tudo que a gente conversa, né? A gente tem uma lembrancinha para você, né? Obrigado. Um agrado, né, pela sua participação. Obrigada por estar Obrigado. aqui. Espero que você goste. Eu posso ver agora? Pode. Adorei. Foi escolhido aí. Muito bom. A dedo. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Que legal, Júlio Verne. Eu Né, a adoro gente ficção sabe científica. que Obrigado pela tua palmas, escolha. essa plateia nunca decepciona. Eu não tenho, cara. Eu li quando era pequeno, eu li 20 Mil Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem à Cidade. Esses 3 aqui eu li, os outros 3 aqui eu acho que eu não li. Não li. Afinal, você é escritor também, Sim, né? sim. Então, Adorei, não podia. Então, muito obrigada. Vou me despedindo de vocês também. Obrigada, gente, aí que acompanhou mais um episódio, 8º episódio nosso. Fique ligado no próximo. Vou fazer aqui, lançar um desafio, né? O que vocês achariam interessante para a gente trazer para vocês, né? Pessoas assim como o Fernando, pessoas do mercado, né? Entender um pouco mais sobre as soluções da Ótima. O que a gente pode aqui discutir, né? Com vocês, trazer, talvez, a liderança, o Thiago aqui, bater um papo com vocês, tá bom? Coloca aí nos comentários e obrigada, gente. Até o próximo. Eu agradeço. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau.